Fala galera, começando mais um Itacast, estamos aqui hoje com o candidato a vereador Jorge da JI-SEG, não é isso? Isso aí, Cara, JI-SEG Cursos Técnicos. Boa, muito obrigado pela sua participação, seja muito bem-vindo. Já começa se apresentando aí pra galera. Quem é Jorge da JI-SEG? Bom, vamos lá, pessoal. O Jorge da JI-SEG é o Jorge Manga. Nascido aqui em Itaguaí há 45 anos. 12 de setembro agora estou fazendo 46. Não é 44, mas é 46. E começamos a JI-SEG há 20 anos atrás, basicamente. Hoje é uma empresa muito bem estruturada no mercado. Então eu uso o nome JI-SEG pela empresa. E hoje a gente está se aventurando na política para levar a nossa bandeira que a gente já carrega desde 2009, que a grande maioria da população já conhece, ou por qualificação profissional, ou por direcionamento ao mercado de trabalho, que é emprego e renda. Então, hoje a gente está aqui para bater um papinho, conversar um pouco sobre isso, esclarecer algumas dúvidas, falar sobre o governo atual, nossas propostas, nossas redes sociais, né? E vamos seguir. Isso aí, a gente tem uma horinha para bater um papo. Vamos embora. Cara, eu vou pedir já para você começar a falar mais sobre a tua empresa, falar sobre a tua carreira profissional e tudo mais, só que antes eu queria entender, mas assim, quem é o Jorge? Como que o Jorge nasceu aonde? Ele é de onde? Ele mora em Itaguaí há quanto tempo? Queria que tu contasse mais sobre a tua trajetória, a tua vida pessoal, digamos assim. Eu cheguei em Itaguaí com 1 aninho de idade, para morar ali no bairro do Engenho, ali entre a linha do trem e a Rio Santos. Minha mãe era vendedora de coco, vendia coco ali na Rio Santos, né? O meu pai consertava televisão, né? Perdi ele cedo para as drogas, né? A violência aqui na cidade. Então minha mãe criou a gente ali vendendo coco, depois como empregada doméstica, e eu tive uma oportunidade só na vida. Foi quando ela começou a trabalhar de empregada doméstica na Barra, ela apontou para mim o seguinte: a única coisa que eu quero que você faça é que estude. E não estudei muito não tive muita oportunidade não. Eu fiz um curso técnico, uma dificuldade muito grande de fazer esse curso técnico. Paguei ele trabalhando no Clube Med. No Clube Med, aqui em Mangaratiba, né? Trabalhando na Copa, lavando panela. Hoje eu não tenho as digitais de tanto lavar panela? Tanto desmoplaca, tanto produto químico que você usava. É mesmo, cara? A gente teve até dificuldade com a questão da eleição agora para não ter a digital. Pode registrar lá. Isso aí. Caraca. Mas dali eu consegui pagar meu curso, né? Na época sobrava R$50. E esses R$50 eu comprava de vale transporte para não gastar com lanche, com refeição. Então foi um período bem difícil, né? Mas também, a partir dali de formado, caímos para o campo. Aquilo ali te abriu as portas, abriu as portas. E com a formação, foi buscar o mercado. Então era todo dia para o centro do Rio, deixando o currículo. Quando a gente observou que deixar currículo não dava certo, a gente começou a pensar o seguinte: se eu estou formado, por que não empreender? Por que eu vou ter que ser CLT a vida inteira? Tu pensou isso rápido assim? Rápido. Por que eu tenho que ser CLT? Porque se eu tenho uma formação hoje, mínima que seja, eu posso empreender. E me diz uma coisa, como é que era o mercado dessa formação que você teve naquela época? Era um mercado disputado? Tinha muitas pessoas ali com a mesma... Não. A segurança do trabalho na época não era tão difundido como hoje. Né? As grandes empresas não investiam tanto em segurança do trabalho. Hoje é lei. Na época não. Na época era quase que opcional. Né? E as pessoas confundiam segurança do trabalho com segurança patrimonial. Entendi. Você falava de segurança do trabalho, as pessoas achavam o seguinte: que era aquele você anda armado? Você anda armado, tem porte de arma, tem ata, né? Mas a questão do empreendedorismo, voltando, né, foi você observar o seguinte: um nicho de mercado. O nicho que existe num país de terceiro mundo que a gente não observa muitas das vezes. E quem observa vence, prospera. Você não precisa muitas das vezes, na condição de dono de empresa, falar o seguinte: estudar tanto, às vezes chegar numa faculdade para você prosperar. Você tem que saber empreender e investir naquilo ali. E o principal, trabalhar pessoas. Hoje você está investindo no seu podcast, né, o amigo investe num carro, outro investe num imóvel, eu invisto em pessoa. Então, por exemplo, eu não tive a oportunidade de ser engenheiro, mas eu posso contratar 5 engenheiros para trabalhar para mim hoje. E não é ser arrogante, é empreender. Se eu conseguir empreender dessa forma, morando numa casinha de madeira, e em 20 anos eu tenho uma empresa que está avaliada em R$4,5 milhões, ou seja, o povo também consegue. O poder que o empreendedorismo te deu, né? Sim. Um cara de ter essa liberdade de não ser um engenheiro, mas poder contratar engenheiros para a sua empresa, né? Que bacana, né? O empreendedorismo, né? Excelente. E todos podem fazer isso. O nosso trabalho é esse. Na política, nossas caminhadas na política está sendo isso. Não está sendo uma caminhada de pedido de voto. Está sendo uma caminhada de treinamento do povo. Você treina e orienta o povo o que fazer. Tá? Se funcionou na parte administrativa, vai funcionar na política também. Porque o povo precisa de esclarecimento. Que tipo de esclarecimento? Eu vou votar nesse político aqui porque ele vai me dar R$200? Eu vou votar nesse político aqui porque ele vai me dar R$400? É fato que o político corrupto hoje, ou o pré-candidato corrupto, ele se prende nessas questões, inclusive no meu segmento. Você observa agora.
perto do pleito, o que mais tem é empresário ou pré-candidato, vereador de mandato, vote em mim que eu vou trazer emprego, vou trazer renda, vou trazer isso, vou trazer aquilo. Na verdade, quando eu ganhei a eleição em 6 de outubro. Né? Eu faço isso desde 2009, está evidenciado em todas as nossas redes sociais. Sem nenhum aspecto político envolvido ali, né? Político. Você fazia porque era o teu negócio, porque era a tua vida, sim, né? Sim, foi um nicho de negócio. Pô, por que um nicho de negócio? Você concorda comigo o seguinte, a minha empresa ela é voltada totalmente para grandes empresas, não para pessoa física. Mas quando eu consigo atender o meu cliente com a mão de obra qualificada, eu atraio empresas para a região. Então hoje eu tenho um prédio que eu tenho 4 empresas dentro dela, e nenhuma delas precisa nem pagar aluguel. Porra, bacana. Conta um pouco mais sobre a tua empresa aí. Como que é o nicho de mercado de atuação? Assim, o que vocês fazem? Sim, a JSEG é uma escola técnica. Então você tem ali dentro dela, do nicho dela, cursos de segurança do trabalho, meio ambiente, logística. Os cursos de nível técnico. Porém, nós nos especializamos. E observamos novamente o mercado. Uhum. Quando montamos a empresa, nós tínhamos um concorrente muito grande aqui. Quem era? O Senac. E como é que funciona para você ficar no mercado quando você tem um concorrente muito grande? Qual é a expertise que você vai usar para chegar, concorrer com um Senac, que é do comércio, financiado pelo comércio? Nacional, né? Sim, tem um âmbito nacional sim, ali. Mas você tem uma facilidade, muitas das vezes. Pessoas. A unidade ela é controlada por pessoas. Eles são os melhores. E se você traz os melhores para o seu lado? Exemplo, você consegue eles recebem o jogo, né? Sim, eles recebem R$4.000. E se você faz uma proposta de 8.000 para eles? E outros benefícios, casa, toda uma estrutura montada para eles e para a família. Eles vêm para o seu lado. É o mercado. E aí você consegue trabalhar melhor com o Senac. E aí o que acontece com o Senac? Ele fecha. Se ele não conseguir seguir, é o mercado. Ele tem que seguir o nível de excelência. Tá? A partir dali, nós tínhamos um nome e as certificações de poder qualificar sem a questão de ter estágio, porque hoje a grande enganação hoje é o seguinte, você vê cursos de enfermagem, tem muitos aqui, tem muita birosquinha agora fundo de quintal aqui que vai chegando no Itaguaí, principalmente em época de eleição. Aí você faz um curso de enfermagem, cobra R$5.000, o aluno paga o curso e quando termina, ainda tem que conseguir o estágio. Ninguém avisa que o estágio vai ser por conta do aluno. O cara acha que ele vai pegar a certificação e opa, vou pro mercado agora. Isso, não é. Aí ele se estabaca. E com a nova legislação, é quase que impossível você conseguir esse estágio. Tá? Então, 90% das pessoas que formam hoje têm uma dificuldade gigantesca de conseguir esse estágio depois. Mas por que é complicado conseguir esse estágio? Porque, vamos lá, hoje para a empresa é mais viável ela contratar um jovem aprendiz ou um próprio profissional. Você concorda que é um risco muito grande eu colocar um profissional dentro da minha empresa, de risco 4, numa Terni, numa Vale, numa ICN? A responsabilidade é gigantesca. Tá? Então, por exemplo, por mais que o empresário local queira participar do processo, a legislação ela é muito dura no momento de um desvio operacional. Isso os cursos não vendem. Caramba, é uma simples burocracia que atrapalha meio mundo, né, cara? Sim, porque tem um cara que está querendo se formar, sim, tem empresa que também tem ali aparatos para receber ele. Mas aí a grande questão não é a burocracia das empresas. É esse que é o diferencial, é isso que essa prefeitura de agora não consegue visualizar. Essa prefeitura que está atual, ela faz o que com o empresário? Ela agride o empresário, mais ou menos a linha de raciocínio que a gente ia chegar aqui, ó. Ela agride o empresário e a culpa é tudo da empresa. Não, mas se a gente parar para olhar a empresa de formação, por que a empresa de formação não buscou uma certificação padrão semelhante a minha? Hoje eu formo um técnico de segurança e já está pronto para o mercado. Não é o nosso segmento principal hoje, porque nós desviamos um pouco, porém, se ele formar com a gente o técnico de segurança hoje, ele está apto ao mercado, ele vai receber o diploma dele e está pronto para trabalhar. Ele pode trabalhar sem necessidade do estágio. Sem necessidade de estágio. Mas por quê? O meu prédio ele é todo preparado para preparar esse aluno para a realidade de uma Vale, de uma ICN, de um Porto Sudeste. Eu abro a oportunidade dessas grandes empresas estarem fiscalizando. Isso gera o quê? Credibilidade. O ensino que vocês oferecem ali, ele dá mais repertório para o profissional e por isso que ele já consegue sair dali mais apto a trabalhar em qualquer lugar, numa grande empresa, digamos assim. Nós simulamos a realidade de mercado. Por eu ter vindo de grandes indústrias, nós simulamos isso, diferente de outros cursos de informática que tem na região. Tá? Você vê aquela coisa de forma breve, os cursos caríssimos, engana a população e depois a população não consegue entrar no mercado de trabalho. Né? É um segmento, se a gente for conversar aqui, a gente vai se estender demais, né? E a gente vai acabar agredindo porque são concorrentes, né? Mas a realidade é essa. A realidade está ali para quem fez o curso, para quem não fez, para quem vai buscar essa informação. Fica o alerta. Vamos buscar primeiro uma instituição que seja séria e que já tenha a questão do estágio garantido.
porque depois você vai jogar seu dinheiro fora. A gente vive isso todo dia. Cara, você tocou num assunto legal, que assim, você, claramente um empresário bem sucedido na cidade, né? Você conseguiu ali ter a tua empresa, colaborar muito com a vida de muitas pessoas, gerando emprego e tudo mais. Só que essa não é a realidade de muitos outros empresários de Itaguaí, né? Não é todo mundo que consegue prosperar aqui na cidade, né? A gente entende que você citou, por exemplo, que às vezes a prefeitura acaba dificultando um pouco a vida do empresário, mas eu acredito que mesmo você sendo esse cara de sucesso, tu tem enfrentado muitos desafios na tua empresa. Demais. Eu queria que tu contasse um pouco pra gente esses desafios que tu enfrentou e como é que... Assim, eu acredito que hoje seja muito difícil empreender em Itaguaí, cara. A gente tem vários exemplos de lojas que não ficam muito tempo aqui abertas, né? Depois de um ano, às vezes menos de um ano já fecham. E tu conseguiu quebrar essa barreira, né? Tu conseguiu ser um cara que prosperou aqui. Então conta pra gente um pouco dos desafios. Mas vamos lá. Para quebrar essa barreira com essa atual gestão, fica o que nós começamos lá no início. A JSEG está aqui dentro, ela retém os impostos dela aqui dentro, mas os nossos clientes não estão aqui dentro. O grande pulo do gato foi esse. Os nossos clientes são de fora, nós trabalhamos com a matriz. Eles vêm para cá volante. Eles vêm para cá para trabalhar numa TER, numa ICN, mas a matriz deles está fora. A prefeitura não abraça esses segmentos. Esses CNPJs, quando vêm para cá, muitas das vezes, eles estão aqui dentro de Itaguaí, por exemplo, no submundo, um exemplo. Hoje, será que a prefeitura ela tem controle de quantos PJs tem hoje trabalhando aqui? Porque antes era fácil, por exemplo, chegava uma empresa de fora, de Vitória, ela alugava um galpão, um dos meus galpões, pagava lá 10 mil, 15 mil reais, e a prefeitura conseguia chegar lá e fiscalizar. Olha só, essa empresa veio de fora e o PJ dela não está aqui. Vamos fazer todo um trabalho de aproximação para a empresa vir. No caso dessa agora, de agredir o empresário, de cobrança, de multa, semelhante que faz muito a Secretaria de Meio Ambiente. 2 dos meus galpões tinham 2 empresas gigantescas aqui, na parte de eletromecânica e outra de mangueiras. Já não estão mais aqui, estão em Santa Cruz. Porque não conseguiram atender os requisitos da Secretaria de Meio Ambiente. Quando na mesma rua você vê empresas poluidoras com graxa no chão, qual é o critério? Não tem muito critério, não. Melhor a gente nem falar. Vai para um, vai para o outro. É melhor a gente nem falar qual é o critério. A gente sabe qual é. Né? Mas dentro dessa pergunta que você fez, para nós conseguirmos prosperar aqui dentro, é que o nosso cliente está fora. Então ele vem para cá e faz subalojamentos. Aluga uma casa aqui, outra casa ali, outra casa aqui, põe 3 pessoas aqui, 4 funcionários ali, e assim ele consegue trabalhar dentro do processo. Só que eu tenho esse controle, porque como eu consigo observar uma média de 85% das empresas aqui, são meus clientes, a prefeitura não consegue observar? Por que a prefeitura não consegue observar? Porque o PJ não está aqui dentro. Se você faz uma política de boa vizinhança com essas empresas, como eu faço, de você abraçar, você já parou para analisar quantos imóveis em Itaguaí tem vazio? Cara, isso é verdade. Se você faz uma política, são coisas mínimas, eu não estou falando nem questão de retenções de melhorias fiscais, nada disso. Só ajudar na logística. A logística já fala muito. Facilitar o mínimo que seja, né? Para você conseguir a logística das empresas que vêm de fora é tudo. E eu faço o mínimo. Um pedacinho que eu faço dentro do bairro do Engenho, que está sitiado hoje com relação a droga, a tráfico, a gente consegue fazer ali, consegue movimentar. Aí não chega a ser demagogia, vai no meu prédio, está todo dia lotado. Não é só por conta de trabalho. Muitas vezes você passa lá, eu tenho treinamento para 4 pessoas, mas a empresa está lotada de empresas. Não são nem... Preciso de uma sala para alocar, preciso de espaço para fazer treinamento deles, eu preciso fazer reuniões de sindicato, nós precisamos de uma sala DM para trabalhar. Virou um polo empresarial. Você atua também como um facilitador dessas empresas, né? Esse é o segmento. Arrumando espaço, arrumando mão de obra, arrumando... Eu faço o trabalho que a prefeitura teria que fazer. Caramba, que hoje que a Secretaria de Desenvolvimento teria que fazer. Entendi. Tá? E fica até uma observação. Lá em 2020, no final do governo Charlinho, quando ele estava caindo, para entrar o governo Rubão, eu fui secretário por 2 meses. Tive um convite, na época, da pessoa da pasta, fiquei 2 meses lá, e eu não vou me estender muito aos resultados, não. Está no jornal local. Eu desafio, assim, outro secretário que tenha passado pela pasta, que tenha conseguido colocar mais trabalhadores itaguaienses em 2 meses do que eu fiz lá. Então, tudo que a gente fala, tudo que a gente pontua hoje na questão do pleito para 2024, nós temos evidência. Então, até o cargo de vereador hoje que eu vou pleitear, a minha qualificação hoje me habilita. Falta é entender e caminhar mais. É o que eu venho fazendo hoje com o Donizete. Caminhar mais para conhecer o quê? A cidade. Por mais que eu seja itaguaiense há 45 anos, né, e vou fazer 46 agora,
Eu não conhecia todos os cantos da cidade, né? E a estratégia de um bom gestor qual é? Ter o resultado físico, mas também conhecer a demanda de cada localidade. Sim, isso é bem importante. Né? E faltava isso. Né? E conhecendo essa demanda agora, a logística de cada bairro, mas a pé. Não é com carreata, com dronezinho, é a pé, conversando com o povo. Cara a cara. É isso aí. Tá? Tá com a perna doendo, você tá suado, igual a gente tá aqui, ó. Eu não sei se tá gravando o negócio, é só no áudio, mas... Tá gravando. Cara, é loucura, ainda bem que não dá para sentir o cheiro. É correria. Tá? Mas dentro desse processo, é fato que o objetivo vai ser atingido. Por quê? Quando você conhece a logística, você pode propor medidas. Eu vou te dar um exemplo de uma medida que nós propomos, né? E já colocamos até como um projeto de lei que nós vamos propor. Né? Ficou até redundante o texto. Hoje, nós temos aqui, passamos agora, bem próximo aqui do teu estabelecimento, nós temos o Centro de Oportunidade. É uma secretaria que ela tinha que ser o coração da cidade. Por quê? A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, onde tem o Centro de Oportunidade. É onde todo trabalhador desempregado, pai de família, vai buscar o quê? A sua qualificação, uma porta de emprego, uma impressão de currículo. Né? Você já perguntou hoje quanto é para o desempregado imprimir um currículo numa lan house? É no mínimo R$10. E mais R$1 para você imprimir. Caramba. É por aí, essa média hoje. O cara que é desempregado assim... Não consegue. Não consegue. Né? Aí vamos mais. Hoje você consegue observar... É uma crítica direta isso. A gestão atual. Isso é uma crítica bem direcionada. Porque eu estou criticando só a área que eu conheço. Nós só temos uma hora. Tá? Mas eu estudei todas as outras áreas também. Mas na questão de emprego e renda, se você parar para analisar, você coloca num site o seguinte... Você pode mandar o seu currículo por e-mail. Quem é que usa e-mail hoje, gente? Eu tenho uma empresa de quase 4 milhões e praticamente não usamos mais e-mail. Tá? Você pode mandar no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, no TikTok. E o rapaz que mora lá no interior de Chapecó, que o sinal é horrível, que está desempregado, que a internet é cara e muitas das vezes está contratado por milícia. Se não tiver fácil para esse cara uma candidatura a uma vaga de emprego, aí vamos consegue, lá. Né? O transporte é uma porcaria para não dizer outro nome. Tá? Vamos dizer que o transporte alternativo funcione. A pessoa vai ter que pagar no mínimo R$9 para vir aqui fora. Mais R$10 para imprimir um currículo, 19, mas bota mais R$10 para fazer umas 10 cópias. A pessoa gastou R$30 só para cadastrar um currículo no centro de oportunidade. E para o cara que é desempregado, R$30 faz uma baita diferença. E aí vamos lá. Hoje, claro, R$30 faz muita diferença. Né? Vamos hoje observar o seguinte. Observar as dificuldades, todo candidato está vendo. Observar as dificuldades, a prefeitura está vendo a informação. Mas o grande segmento de quem está candidato a vereador é observar a dificuldade e propor medidas de controle. Nós somos técnicos. E qual é a medida de controle? Um vereador ele é pago para quê? Para criar projetos de lei e fiscalizar a prefeitura. Né? E como eu não conheço muito bem, projetos de lei que não onere custo para a prefeitura. Vamos lá, se você tem uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico que tem toda uma estrutura por trás para poder investir, um quadro com quase 40 pessoas dentro dela, que eu conheço muito bem. Você não pode fazer uma logística com 2 veículos que ela tem, fazer uma logística e criar os centros de oportunidades volantes, se você tem até caixa PET hoje. Aí vamos lá, isso não funciona. Eu já faço, desde 2009. Simples, nós temos nossos carros. Você não pode criar estandes. Poxa, será que essa prefeitura nunca ouviu falar em parceria público-privada? Você chegar, pegar um estabelecimento, você vai lá no Ibirapitanga, você tem uma padaria lá do seu Manel, lá, pô, um cara top que conhece a cidade inteira, o bairro inteiro. Você chegar e levar uma proposta dessa para ele, ele falou, Jorge, traz o teu estande para cá, pode colocar aqui. Qual é a dificuldade? O que você precisa para gerar essa atividade? Um computador, uma impressora e um profissional da secretaria para estar ali. Você pode ter diariamente um polo volante. Aí vamos mais. Ah, mas aí é um custo muito alto com mão de obra de servidor público. A parceria não é público-privada? O próprio povo se doa. Se faz isso comigo, como é que eu não vou conseguir com a população? Por exemplo. Mas o que aquele funcionário da barraquinha do seu Manel vai ganhar? Se na barraquinha do seu Manel tiver um computador ali escrito bem grandão, PMI, com o selo que a gente vai criar, nós vamos propor no plano de governo do Donizete esse selo, da empresa parceira da prefeitura, tá? Vai estar lá no laptop, na impressora. Que bacana isso aí, cara. O Donizete nem sabe disso ainda, é segredo. Você está sabendo em primeira linha, hein? É novidade, hein? Para e analisa. Está ali na bancadinha dele, do lado da caixa registradora. A pessoa chegou na caixa registradora, seu Joaquim, eu queria imprimir meu currículo. Ele vai ali e imprime o currículo para o seu Joaquim, para o Manuelzinho. Ele não está na padaria?
Ele vai comprar o pão. Vai comprar alguma coisa. Ele vai você comprar está fomentando a economia de alguma verdade. Forma, né? Você está trazendo aquele trabalhador para fazer um trabalho específico, tá? Isso é uma política pública privada. Gente, é a mesma estratégia do caixa eletrônico. A birosquinha da esquina praticamente não tem movimento. Você colocou um caixa eletrônico, amarra a pessoa e ali. Eu moro em Piranema, que tem uma dificuldade gigantesca de acesso a banco, é mais distante, né? Eu muitas das vezes vou na quitandinha específica ali, por quê? Porque ali tem o caixa eletrônico. Às vezes aquela quitandinha nem é a melhor quitanda. Aí você está lá, você compra alguma ali, coisa cara, ali, né? Você, poxa, facilita a sua... Já gastou um dinheirinho ali, né? Facilita a sua o quê? Logística. Sim. Não é verdade? E aquilo ali começa a aumentar o fluxo. Ele começa a investir no comércio dele. Quando ele começa a investir no comércio dele, daqui a um pouco cresceu. Ele precisa do quê quando o comércio cresce? Mão de obra. E ele vai buscar mão de obra aonde? No sistema que está dentro da birosquinha dele. Que era uma birosquinha e virou um mercadinho, daqui a um pouco virou uma microempresa. E aí nós podemos começar a observar o quê? Dali ele começa a criar polos. Eu te dou um exemplo simples. Na Amendoeira nós vivemos isso. Você tem uma padaria que está aqui na Praça da Amendoeira, que não vou falar nomes, está na Praça da Amendoeira, e nós já encontramos polo dela no Teixeira. É um polo. O que nós estamos propondo, o pequeno empresário já faz pequenininho. Se tiver o apoio da prefeitura, com praticamente custo zero. Não é uma coisa que a gente está propondo quando ganharmos a eleição. A gente já faz isso. Cara, uma coisa que eu queria te perguntar era exatamente isso. Você está falando muito da prefeitura trazer esse suporte para o microempreendedor para ajudar ele a expandir de alguma forma e ele fomentar a economia e ele passar a ser um empregador, né? Passar a ser um gerador de empregos e tudo mais. Mas você, na tua empresa, na tua trajetória aqui em Itaguaí, você teve em algum momento suporte de algum órgão público da prefeitura, alguma coisa do tipo? De forma alguma. Em nenhum governo, no atual principalmente. No atual é o contrário, no atual nós somos cobrados, foi como eu acabei de falar. Hoje, parceria não existe nenhuma. Se tem com outros empresários, na parte de qualificação, não sei. Tá? Mas nós podíamos pegar hoje, se você parar e descer, é fácil de conversar, de falar sobre isso, por quê? Nós descemos e andamos o quê? 40 metros, você vai ver um perfurado em frente à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, está dizendo ali, cursos técnicos ainda. Aqueles cursos técnicos quer dizer o seguinte, olha só. Você tem um filho que está com 16, 17 anos e terminou o segundo grau, mas terminou o segundo grau numa escola pública, né? O ensino é horrível, a criança sai sem base nenhuma, e aí a mãe vai ter que muitas vezes se esforçar em pagar um curso técnico para aquela criança ou se doar de alguma outra forma, para trabalhar mais ainda para conseguir esse recurso. Quando existe toda a questão da secretaria específica, que nós falamos, de custear esses cursos. É a qualificação profissional. Você muitas das vezes observa, isso é lei. Isso é lei, não é historinha. Eu proponho muitas vezes um projeto, mas são coisas que já são obrigatórias de fazer. Tá? A gente está sendo até redundante, porque chega a ficar cansativo. De você ver, muitas das vezes, pessoas pagando cursos caríssimos de técnico de segurança mesmo, de técnico de enfermagem. Aonde da nossa região tem tanto nicho para técnico de enfermagem? Nossa região é totalmente operacional. Nós temos Vale, CN, Nuclep, Porto Sudeste, Gerdau. Onde é que vai contratar tanto técnico de enfermagem? Eles vão ficar só dentro de hospitais. Onde é que Itaguaí tem hospital? Eu queria entender mais sobre isso contigo. Eu acho que você está falando é legal pra galera que está assistindo a gente também entender como que é o contexto da empregabilidade hoje em Itaguaí. Do que Itaguaí precisa de mão de obra? Você falou algo que é interessante agora. A gente não precisa de tantos técnicos em enfermagem, mas do que Itaguaí está precisando assim hoje? Na sua visão, assim? Eu vou te responder a sua pergunta com outra pergunta. Nós somos uma cidade comercial, industrial ou agrícola? Nós somos uma cidade hoje industrial, se você parar para analisar. Tem grandes o empresas nicho é maior de contratação na indústria hoje. Nós temos o comércio? Temos o comércio, sim. Manga, que base você está falando isso? Não estou falando com base legal de números. Eu estou falando com a realidade que a gente vive aqui hoje. Que a gente vê no dia a dia mesmo. No dia a dia. E aonde você tem mais a possibilidade de prosperar. Vamos lá, não é agredir, mas você começa a sua vida profissional de atendente de loja. Você está no comércio. De atendente de loja, você é CLT. Você vai chegar no máximo a gerente. Muito raramente, menos de 1% o dono da loja. Não é verdade? E dentro da indústria? Você pode começar como ajudante, aí ali dentro você pode fazer um cursinho a profissional na área operacional, por exemplo. Como a gente faz na JSEG. Eu vou te dar o caminho da JSEG. Olha só, o rapaz chega sem profissão na JI, aí ele pode pagar um curso ou participar de algum projeto social. Vamos trabalhar na parte paga.
ele paga um curso caríssimo, minha escola é uma das mais caras da região, é uma das mais caras, tá? Ele paga um curso de vulcanização, ele se forma em vulcanização, dali ele participa dos processos de seleção que a gente apoia, quando na verdade não precisaria ser a JSEC, tinha que ser o centro de oportunidade dele que faz esse trabalho. A partir dali, ele entra no mercado de trabalho, ele é um vulcanizador, lá dentro ele vai subindo de profissão, ele vira supervisor, daqui um pouco supervisor de área, ele passa para a empresa, vamos colocar aí, para uma Vale. Dentro da Vale, ele já está em 5 anos. Qual a dificuldade de ele abrir uma empresa de eletromecânica? Tem vários casos aqui. Verdade, né, cara? Tem vários casos aqui. Eu sou exemplo disso. Eu comecei lavando panela no Clube Med. Entendi que o comércio não ia me levar a lugar nenhum. Tá? Entrei na indústria. Na indústria comecei como técnico de segurança, como auxiliar de almoxarifado, passei a técnico de segurança de campo, fiquei no campo, comecei a me qualificar, passei a técnico de segurança de campo e administrativo. No escritório, comecei a me organizar e passei a dar treinamento para a empresa. Não entendia por que eu tinha que dar treinamento para a empresa. Abri a minha empresa. Comecei a dar treinamento para a empresa que eu trabalhava. Dali, por que eu tenho que dar treinamento só para as empresas que trabalham para as empresas? Tu sempre teve essa cabeça de expandindo mesmo, né? Por que eu vou dar treinamento para uma empresa pequena que presta serviço para a Vale, se eu posso trabalhar para a Vale? Desde que eu mostre o quê? Qualidade e padrão. Para você ter qualidade e padrão, o que você precisa fazer? Estudar o padrão daquela empresa. Hoje, vou dar um exemplo simples. Eu sou correntista do Banco Santander. Eu posso te afirmar que eu conheço o sistema do Santander melhor que meu gerente Uniclass. É só você estudar. Tá? Vou dar um exemplo. Eu tenho técnicos que trabalham comigo que são nerds da área de informática. Eu monto e desmonto o computador. Nunca mexi com computação. Gente, hoje nós temos tudo. Nós temos a ferramenta gigantesca na mão hoje, que é a internet. Então, e hoje nós vamos ganhar uma eleição usando a internet. Sem dinheiro nós vamos ganhar uma eleição. Nós vamos ser o vereador mais votado dentro da cidade de Itaguaí só usando a internet. Por quê? Nós vamos levar o trabalho que tem que ser feito e o que nós já fizemos. A grande dificuldade hoje, minha e do nosso prefeito Donizete 44, vai ser o seguinte, é chegar em toda a população de Itaguaí. Porque onde nós chegamos, nós somos bem aceitos. Por quê? Tem todo um histórico, tem todo um trabalho. Qual é o outro candidato que tem um plano de governo bem direcionado igual ao do Donizete? Pô, cara, e que plano de governo, hein? E você leva isso. Porque outro pré-candidato ou o governo atual podia falar o seguinte, vou te mandar por e-mail, entra no Instagram, entra no Facebook. Só que, novamente, cadê a logística? O pessoal lá da Amendoeira que nós fomos lá hoje, eles têm acesso a esse plano de governo com facilidade? Se não for ninguém lá e conversar olhando o olho... E se o nosso prefeito vai lá e leva o plano de governo impresso, no melhor papel, da melhor qualidade, para a pessoa entender aquilo ali, ainda conversa. Por isso que eu caminho hoje com ele, todas as caminhadas. Porque eu entendi isso. A gente pode ser arrogante, ter um Instagram que chega a 316 mil visualizações em 5 dias. Mas será que chegou lá? Para quem está desempregado mesmo? Não chegou. Tá? Isso o Donizete conseguiu entender muito bem. Tá? E eu, caminhando junto com ele, entendi isso também. Tá? Então, hoje, a ideia é juntar um grupo forte de pessoas que são da área empresarial. Para quê? Para começar a mudar a política dessa cidade. Então, se você observar, o grupo do Donizete pode não ser o maior nem o mais estruturado financeiramente, mas é o mais qualificado, sem dúvida. É só olhar o histórico. Hoje, quem pode olhar os históricos estão tudo na internet, tudo é documento público. Documento de empresa é documento público. Né? E sua vida pessoal, todo mundo coloca no Instagram e no Facebook. Não é verdade? Então, hoje, o nosso único pedido para o povo itaguense qual é? Conheçam o nosso trabalho. Acessem nossas redes, abram as portas para nós conversarmos com vocês, independente de adesivinho colado no portão, independente de bandeirinha pendurada, que muitas das vezes hoje, a política itaguaiense funciona assim. A gente tem sentido isso, as pessoas querem nos abraçar, mas elas estão ali com como eu vou dizer, com aquele cordão, aquela corda no pescoço, amarrando ela politicamente. Por quê? Hoje, o político corrupto, ele consegue entender o seguinte, qual é a sua dificuldade? Qual é a sua necessidade? Muitas das vezes não é o dinheiro. Muitas das vezes é a sua mãe que está com a limitação. É o curso que a criança não terminou de pagar. Tá? Então ele consegue entrar nesse nicho ali e minar a confiança do trabalho que nós fazemos muito bem feito. Ele vai na dor ali do Sim, cara. Vai na dor. Só que o povo acordou. O povo acordou por quê? Nós não estamos na rua de drone fazendo carreata. Nós estamos andando e batendo de porta em porta, independente de adesivo na porta da oposição. Porque quando chega no olho e você bate na porta para conversar com a pessoa e a pessoa quer que você entre,
Tá? Isso é realidade, gente. Eu não estou conversando nada. A gente viveu isso agora. Eu estou vindo da rua. Cara, aproveitando isso... A gente isso, não consegue chegar... voltar para base. Né, cara? E aí, aproveitando que a gente está entrando nesse assunto, você que é um cara que morou a vida inteira em Itaguaí, cresceu em Itaguaí, é empresário de Itaguaí, é um empresário de Itaguaí, não é um empresário que alcançou aqui uma carreira bacana em Itaguaí. Mas eu queria que tu fizesse uma avaliação sobre a gestão atual, cara. E aí não precisa ser só na área do trabalho. Tu pode falar de outras áreas também, da saúde, da educação. Acho que eu queria mais entender como que é a tua visão sobre o que está sendo feito na cidade hoje. E aí eu queria que você aproveitasse para falar como que um vereador consegue contribuir com essas áreas. Né? Sim. A resposta é a seguinte, para a questão de vários segmentos. É só a gente observar e perguntar para o povo. Está funcionando? Se nós formos pegar todos os nichos, educação, saúde, emprego, segurança, transporte, é só perguntar para o povo na rua. O nosso trabalho na rua está sendo esse. Perguntar o que eles acham. O que eles querem de mudança ou se quer que permaneça. Simples. Não vai ter mais apagão, não vai ter desvio. A questão toda é fazer o que o povo quer. Vamos lá. O hospital funciona? O transporte funciona? Eu vou responder essas perguntas sempre com outra pergunta. Né? Nós temos turismo? Uma cidade gigantesca. Nós vemos outros municípios que não tem nada. A atração, o comércio flui, o turismo rende. Nós temos cachoeiras, nós temos praias, não é verdade? Nós temos acesso fácil a outras localidades. E nada disso é explorado. Itaguaí é muito bem servido de tudo, né, cara? Então falta o quê? Gestão pública. E o bom gestor, ele tem que ter um histórico. Tá? Não é só o oba-oba, ou fala-fala, ser pastor de igreja, ter a facilidade da fala. Muitas das vezes a gente não sabe falar muito bem, mas nós temos os resultados. O resultado e o povo com a gente agora. Tá? O povo está com a gente porque a gente está no meio do povo. Então só falta a gente conseguir chegar em todos os lugares. E até 6 de outubro nós vamos conseguir. Você está vendo como é que eu estou aqui? E amanhã cedo tem de novo, depois de novo, depois de novo. E acabou essa coisa. O povo acordou. Essa coisa de colar papelzinho, de santinho, isso não funciona. Eles querem resultado. Nós viemos para mudar. E não adianta, o pessoal vai gritar, reclamar, xingar. Nós chegamos e vamos fazer a diferença. Você me perguntou qual é a medida que muitas das vezes vocês vão conseguir implantar para resolver os problemas. Foi como eu te falei. Tudo gira em torno de dinheiro. Precisa de recurso. Precisa de pessoas, um bom gestor que tenha um bom acesso em Brasília. Tá? E os secretários dentro da realidade da prefeitura, bem articulados. Pode vir um profissional de fora, um secretário de fora, que é sempre a briga, geralmente. Pode vir um secretário de fora, sim, não vejo dificuldade nenhuma. Tá? Um vereador pode sair da vereança e ir para uma secretaria? Sim, desde que ele tenha habilitação técnica para aquele cargo. Eu não posso pegar um advogado e colocar como chefe da administração pública. Isso acontece muito, né? É o que a gente vê todo dia. Qual é o critério hoje? Vou dar um exemplo simples para o povo entender melhor. Eu sou pedreiro. Eu tenho uma vaga de eletricista. Eu posso fichar? Eu, como pedreiro, posso fazer o trabalho do eletricista? Não tem como. Claro que não. Simples. É a mesma situação para um vereador ou para um prefeito. Não é verdade? Para você ser um prefeito, você mexer com leis e com fiscalização de prefeitura, você tem que ter um mínimo de formação e de experiência comprovada anteriormente. Não é falar, vota em mim que eu vou aprender para fazer. Só tem 4 anos só. Né? Isso é verdade. É assim que acontece? Vamos lá. Eu tenho uma vaga de engenheiro. Né? Seria o seguinte, fica simples de brincar. Eu tenho uma vaga de engenheiro mecânico. Porra, desde moleque eu sonho em ser engenheiro mecânico, me candidato para a vaga. Eu chego lá, como é seu nome? Zé. Ô Zé, eu vim para a vaga de engenheiro mecânico. O que você vai pedir? Meu currículo. Cadê o seu currículo? O currículo está ali em branco, primeiro emprego, nunca trabalhei. Ah, cara, mas a vaga de engenheiro mecânico. Porra, Zé, me contrata que eu vou fazer uma faculdade de 5 anos, vou fazer após. E aí? Não é bem assim, né? E aí? Não é bem assim. Vamos lá. É simples, na administração pública é a mesma coisa. Eu não estou, de forma alguma aqui, desqualificando outras profissões que estejam se envolvendo. Tem pessoas muito boas no pleito, mas 4 anos é pouco tempo para você se qualificar depois. Então, tem pessoas maravilhosas que a gente encontra na caminhada com a gente, que têm um coração puro mesmo, que querem fazer mudança. Só que, por exemplo, eles vão ser abraçados pelo sistema. Porque a partir do momento que eles entrarem e não tiverem tempo para se qualificar e se preparar, e sem ter uma equipe sólida por trás, eles vão ter que, com perdão da palavra, se adaptar ao que está ali.
Um vereador hoje ele consegue aprovar um projeto de lei sozinho? Vou dar um exemplo. Eu tenho um sonho para Itaguaí de colocar 70% das vagas para os moradores de Itaguaí. Eu podia usar essa bandeira. Nossa, vai bombar a minha rede social. Cara, vota no Manga que ele vai colocar um projeto de lei. Uma pauta muito forte, não vai chamar atenção. É inconstitucional, porque já tentaram, não pode. Não pode impor um empresário a contratar mão de obra só com critério de localidade. Pô, de repente eu tenho o Cleverson aqui que é um monocego, eu tenho um amigo do lado ali que é um excelente profissional. Ou vice-versa. O Cleverson domina muito bem a área dele, da parte de informática, já o colega não domina. Então, é muito complicado essa questão. Vou precisar também de apoio dos outros 10. Será que eu vou saber articular sem ter essa experiência pública? Perdão, essa experiência privada? Porque a pública a gente não tem ainda, a gente está estudando isso, mas temos os resultados da vida privada. Nós vamos saber discutir. Tá? A minha situação, em nível diferente, é a mesma do Donizete. A gente está com a faca nos dentes, a gente quer representar o povo, a gente quer mostrar resultado, mas para isso a gente precisa do voto em 6 de outubro. E que não aconteça nenhum tipo de desvio. O povo tem que estar junto, o povo tem que acompanhar. Dessa vez tem que estar perto, tem que cobrar, porque se nós ficarmos soltos, você observa, você vê a movimentação, você vê hoje vereadores de mandato, 4 anos. O vereador que ficou 4 anos lá, hoje ele usa uma bandeira, escreve num papel e diz o seguinte: o trabalho não pode parar. E tem uma galera escondida ainda. Vamos Jorge. Lá. Não, que eu estou querendo até mostrar isso. O pessoal que não está escondido ainda coloca a seguinte frase: o trabalho não pode parar. Vamos continuar o trabalho. Então a gente não precisa nem falar nada, que a gente mesmo continua no pé. Assim morre. Porque quando você chegar mais para frente, você pergunta. Relaciona com os trabalhos. Aí vão pontuar. Eu fiz esse laboratório, eu fiz aquilo outra coisa. Eu criei o projeto de lei que fez o laboratório. Isso é obrigação, pô. Isso é obrigação quando você está como vereador. Então, por exemplo, se eu sou hoje o pedreiro, eu embolso uma parede, no final do mês você me paga, você vai ter que elogiar ainda? Fez o seu trabalho. O trabalho você recebeu para isso. O vereador é funcionário do povo, o prefeito é funcionário do povo. Isso é legal você falar, porque tem muita gente que acha que vereador faz favor para os outros, né? Sim, sim. O cara tá me fazendo um favor. Não, pô, o cara tá fazendo a obrigação dele, né? Como um vereador. E eu acho que rola muito essa confusão hoje em dia, né, no eleitor, né? Tipo, de achar que o cara tá fazendo um favor para ele. Né? Eu posso te fazer uma pergunta? O vereador pode te dar uma vaga de emprego? Não. Abrir a porta do gabinete? Tem certeza? Um vereador hoje de mandato. Vamos por duas realidades diferentes, 2 cenários. Um vereador de mandato ou um candidato a vereador, ele pode te ofertar uma vaga de emprego? Vou te dar o cenário. Você é engenheiro e você bate na minha porta lá como vereador. Tá lá, Argimanga da JSEG, vereador de Itaguaí. Você bateu o papo, pô, Jorge, eu preciso de uma ajuda, sou engenheiro, estou formado há 10 anos, você consegue ver uma vaga de emprego para mim com a sua influência? Se eu pegar o meu telefone e ligar para uma empresa grande dessa, você está fechado. Eu posso fazer isso com a minha influência de vereador? Sim. Claro que não. Não pode? Não posso, é crime. Você concorda que isso aí é compra de voto? De certo modo, sim. Quem é? O legislativo não tem que arrumar vaga. Quem tem que arrumar vaga, quem é? O executivo. O executivo que é habilitado a conseguir vagas de emprego através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, o vereador de mandato hoje... Ou seja, ele tinha que ser esse cara tinha que ser encaminhado para um outro ambiente. Né? Vamos lá. Qual é o trabalho do vereador? Quando você votou no vereador, o Jorge Manga, você votou no Jorge Manga. O trabalho do vereador é fiscalizar a prefeitura e criar projetos de lei. Nós criamos projetos e a prefeitura executa. Eu posso criar um projeto de lei onde a Secretaria de Desenvolvimento Econômico vai descentralizar o centro de oportunidade. Essa pessoa vai procurar o emprego aonde? Nesse polo que nós descentralizamos. Ou seja, o vereador ele já não está mais caracterizado ali como o cara que vai fazer aquela ponte para ele, né? Ele já foi encaminhado para um... Se você fez a ponte para qual é a população total de Itaguaí? Isso aí já seria um problema. Sim, porque você acabou de gerar um vínculo. Você está comprando o voto dele, você está comprando aquela pessoa específica. Por mais que aquele vereador, às vezes, use a influência e não tenha a má fé, que no caso, quem faz isso tem má fé, sim. Mas vamos seguir dessa linha de raciocínio. Que o cara seja vamos seguir essa linha de raciocínio. Sem outros interesses. A pessoa não está fidelizada? É. A partir do momento que a pessoa fidelizou, virou o quê? Política. Então, hoje é o que mais você vê. Hoje as pessoas confundem isso. O povo hoje tem que acordar. Vereador não está ali para arranjar voto, para arranjar vaga, principalmente quando ele está ali na condição de 4 anos de te representar. O vereador não está para te representar de forma individual. O vereador está ali para representar o povo de modo geral. Eu vou ser eleito agora em 6 de outubro com 1.800 e alguma coisa de votos. É o que eu estou pontuando aqui para vocês hoje. Eu vou fazer 1.800
Você tem essa expectativa de fazer essa Constituinte? Não, expectativa não, eu vou fazer. Vai fazer? Eu vou fazer porque o povo está com a gente. Eu vou fazer 1.800 votos, entre 1.800 e 1.900 votos. Se não formos o mais votado, nós vamos chegar perto. Mas não é para esses 1.800 votos. Eu vou ter que legislar para todo o povo itaguaiense. Então, a partir do momento que eu tenho 1.800 votos, eu tenho minha planilhazinha lá, uma base daquele meu curralzinho eleitoral que o pessoal chama de curral eleitoral, que a gente está aprendendo, e eu vou atender só essas 1.800 pessoas? De forma alguma. É outro cenário que a gente tem que também, é outro tabu que a gente tem que quebrar aqui. Muitas das vezes hoje, o pré-candidato mal intencionado que tem muito dinheiro, o vereador de mandato que também tem muito dinheiro que a gente não sabe de onde vem, que a pessoa entra pobre e de repente está com milhões na conta, tá? Não vamos falar nomes, é documento público, né? Você vê isso nas declarações de campanha. Tem gente usando a Câmara de Vereadores como meio de enriquecimento, né? Sim, sim. E aí você para analisar isso, esse cenário, você para analisar. Aquela pessoa ali que recebeu X valores e muitas das vezes vota naquele vereador. Tá? Acho melhor a gente nem chegar nesse segmento. Vamos mudar a linha de raciocínio? Vamos mudar a linha de raciocínio porque eu ia levar para um lado? Eu ia levar para o lado que a gente vai dar muita base para a situação agora, para o governo atual. A gente está entregando demais o ouro. Né? Vamos deixar um pouquinho de lado esse assunto. E eu tenho certeza que 90% de quem vai estar assistindo a gente hoje não vai estar caminhando comigo com o Donizete. Vai estar só observando, né, as manobras, né, que eles vão ter que fazer para adequar o que está acontecendo para dar uma resposta para o povo. Então, por mais que agrida o povo, vamos esperar para a mudança no dia 6 de outubro. Né? Vamos desviar um pouquinho desse assunto de emprego e renda, que a gente está aprofundando demais. Daqui a pouco eu vou acar falando... Entregando todo o teu ouro ali, né? Entregando, quer deixar a parte boa escondida. Vamos deixar para o final, para o povo entender. Para o povo entender, para ele ir buscando isso devagarzinho. E o principal, vamos deixar o nosso prefeito Donizete levar isso pessoalmente. Tá? Não vamos colocar aqui no podcast, não. Vamos deixar ele levar no corpo a corpo, ele ver o pessoal, tirar as dúvidas de forma pontual. Tá? Porque eu acho que o mais viável hoje é isso. Né? É a gente ver, com perdão da palavra, assim, quem é a estrela principal hoje da nossa caminhada. A estrela principal da nossa caminhada hoje é o Donizete. Ele vai ser o gestor, ele já é o gestor, ele já faz essa gestão, o povo pede isso. Você caminhar em bairros carentes, em bairros mais ricos, e você vê a mesma aceitação, você eu conheço, você está com a gente, poxa, por que a luz apagou da outra vez? É o que mais você observa. E você chegar numa caminhada política, que o povo está cansado, para você chegar no portão e as pessoas te puxarem para dentro de casa, gente, é só olhar nossas lives, nossos vídeos que a gente está colocando na internet, o povo te puxando. Aí vamos trabalhar. Nós não temos a estrutura financeira que a máquina tem, né? Que usa de forma incorreta, né? E a gente vem conseguindo fazer. Tá? Então, hoje, assim, questão política, mesmo a gente sendo muito cru, nós estamos preparados. Viemos para chegar, não tem volta, por mais que o governo tenha muita gente junto, a gente sabe que o junto é por conta das questões de trabalho, que eles são presos. Então, hoje, a prefeitura hoje é a maior contratante hoje. Uma cidade que a prefeitura é o maior polo de contratação, tem algo de errado, né, cara? É fato. Tem alguma coisa errada. E eu estou falando isso sem números aqui. É até perigoso alguém me perguntar, né? Quais são as bases que você tem? Mas é só a gente observar a quantidade de pessoas que você vê com camisa da prefeitura. Não é verdade? Se você for perguntar o que elas fazem. A gente teve recentemente um caso aí, né, de uns funcionários aí que estavam... Sim. Eu não entrei nem nesse processo. Não vou entrar nem nesse processo dos que não trabalham. Eu estou falando do povo sério. Estou falando do povo sério trabalhador. Aquele que trabalha ali varrendo a nossa rua, catando lixo, na parte administrativa, dentro da prefeitura. São pessoas seríssimas. Pessoas profissionais que precisam trabalhar. Pessoas concursadas, outras de contrato. São pessoas muito sérias que, muitas das vezes, precisam sair mais cedo para participar de uma caminhada, de uma abertura de um comitê, de uma carreata, muitas vezes se humilhar, bater numa bandeirinha. Porque o cara precisa daquele emprego ali, né? Ele se vê refém de uma situação. Sim. Né? Então, hoje, a máquina ela se engana muitas das vezes. Estão todos comigo? Não estão. Porque quem está na casa desse trabalhador somos nós. Nós estamos ali na casa de todos eles. Nós vamos abraçar todos os trabalhadores. Eu, Donizete, a equipe técnica operacional dele, que eu chamo de equipe técnica operacional. Porque dentro da política tem que ter técnicos, pessoas operacionais, pessoas que estejam com o povo,
qualificando esse tripé, técnica, operação e o povo, o fluxo gira. Então essas pessoas que estão hoje dentro da máquina, elas não vão ser abandonadas. Foi como eu falei, o governo é para todos. Tá? Pode parecer clichê, mas independente. Eu não votei no Donizete, mas quando começar o nosso governo, tá? Com o apoio do Legislativo, que nós vamos chegar no Legislativo também, quem está dentro do governo hoje vai entender que não vai ser igual aos outros governos. Que hoje tem o governo e eu escutei. Eu não vou governar só para quem me apoia. Eu vou te repetir uma frase, pô, quem estiver escutando essa frase vai lembrar. Você não vai permanecer na prefeitura, quando eu estava como secretário. Você não vai permanecer por quê? Não é por conta dos seus resultados. Você tem os melhores resultados no seu segmento. Mas você não me ajudou a ser prefeito. Tá? Então você não é do meu grupo. Na política, é grupo. Tá? E você não é do grupo. Isso aconteceu contigo? Sim, sim. Eu tinha os melhores resultados. Eu não estou no governo atual por quê? Vamos lá. Se você tem que ser medido pelos seus resultados. Se o meu resultado era excelente, hoje eu estaria no governo. Seria essa teoria. Tá? Sim. Não é verdade? Então isso é uma coisa até pessoal, mas que é interessante falar, porque se eu vivi isso, quem está hoje na prefeitura, trabalhando hoje no executivo, não vai viver isso. Porque cada um vai ser avaliado, isso eu estou até colocando, né? Isso é porque eu ouço do meu majoritário, eu ouço do Donizete. E se eu acompanho o Donizete é porque eu confio nele, acredito nele. E põe minha cara a tapa e caminho junto. Tá? E já perdi 6 quilos nessas caminhadas. Tá? Então, hoje, bastante. Né? No final eu vou estar sarado. Tá? Difícil, mas vai ser uma luta. Mas, voltando, o que eu deixo para quem está hoje dentro do executivo, com seus contratos, né? As pessoas sérias, confiem no nosso trabalho. Vocês todos vão ser avaliados de acordo com a expertise de vocês. Não por posicionamento político, de votar ou não votar. E precisamos quebrar esse paradigma que o candidato corrupto, o pré-candidato corrupto, ele pontua muitas das vezes. Se você não votar em mim por conta dessa quantia que eu te dei, eu sei que você não votou. Balela, gente. O voto é secreto. O voto é secreto. O povo é tão humilde, está tão carente muitas das vezes, que acredita nessa história de receber às vezes R$400 e ficar amarrado àquele político ali corrupto, principalmente pré-candidatos hoje, que pontuam isso. Tá? Se você não votar em mim, vai acontecer. Eu já ouvi várias vezes isso. Jorge, teria o maior prazer em votar em você e no Donizete, mas eu preciso votar nesse vereador aqui específico, ou nesse pré-candidato aqui específico, porque senão ele vai saber que eu não votei. Caramba. Então, muitas das vezes hoje, o trabalho que a gente faz na rua, o que é? É um trabalho de conscientização. Um trabalho de conscientização em cima do que está acontecendo atualmente. Nós não estamos batendo em ninguém, inventando história de nada. Nós só estamos mostrando a realidade. Toda vez que você me pergunta alguma coisa, eu te respondo com uma outra pergunta. A saúde está boa? Eu pergunto para você. Tem escola? Tem escola. Está funcionando? Os alunos estão satisfeitos? Tem ar-condicionado em todas elas? As creches estão rodando? Tem duplo período? Para quem pode pagar um plano de saúde, está excelente. Se a gente observar, até os hospitais particulares são complicados. Isso é verdade, cara. Não é verdade? Só eu fiquei 2 anos. Cara, a gente está rindo aqui, mas é triste. Quem pode pagar, excelente. Né? Funciona os postos de saúde? Não funciona. Então a gente vai ficar aqui a noite toda. Nós podemos ficar a noite toda aqui só pontuando isso, fazendo perguntas. Então é muito simples. Chegar a 6 de outubro, vota 44, Donizete. 44, 1, 2, 3 para o vereador Jorge Manga. Tá? Vamos abraçar a primeira parte. Emprego e renda. Emprego e renda. Você até me cobrou um pouquinho, Manga, por que a gente pode falar de outros temas? Né? Por quê? Hoje eu posso ser arrogante ao ponto de pontuar o seguinte. O que é mais importante para você hoje? O emprego ou a sua saúde? Cara, é porque uma coisa está muito atrelada à outra, né? Sim. Então, não é legal você responder porque o povo tem que responder. Sim. Foi uma pegadinha, uma brincadeira. Uhum. Cada um vai ter uma resposta. E aí cada um vai se perguntar lá do seu lado, o que é mais importante? O marido pergunta para a esposa, amor, o que é mais importante? O emprego ou a nossa saúde? Vamos lá. 90% dessa brincadeira e responde o quê? A saúde. Na verdade, saúde eu tenho o quê? Saúde, força física, vigor para trabalhar, não é verdade? Mas com o emprego, você concorda que você previne ficar doente? Você tem recurso financeiro para, né, conseguir fazer uma consulta, ter um bom atendimento em algum lugar. Um bom atendimento quando o hospital não funcionar.
um melhor remédio, porque a realidade que a gente paralelo. vive hoje é que o público, né? A saúde pública não funciona. Então a gente precisaria de dinheiro justamente para conseguir. Você tem que estar preparado e tentarmos começar a entender o seguinte: como transformar Itaguaí num município que seja semelhante a um país de primeiro mundo. A estrutura nós temos, a logística nós temos portos, grandes indústrias. Tá? Aqui do lado que você tem a CSA, tem a zona industrial do lado, que é praticamente Itaguaí, é colado. Né? A grande questão é conseguir colocar isso como países de primeiro mundo conseguem. Vou te dar um exemplo simples. Tem países que lá fora tem o SUS? Não. Você aqui hoje, você é um pedreiro, gosta de sempre trabalhar com exemplo, para o povo entender. Você é pedreiro, você recebe R$2.000. Isso em empresas boas, né? As empresas médias é R$1.600 o salário mínimo. Você recebe ali o salário mínimo, bota aí R$1.500. Você consegue pagar um plano de saúde? Você consegue ter seu carro próprio? Sem condições. Você consegue fazer uma compra quinzenal no mercado que seja Guanabara? Você consegue ter sua casa própria? Não. E se você for pedreiro e receber 15 mil por mês? É só uma brincadeira. Você não consegue ter seu carro? Você não consegue ter uma boa casa? Você não melhora a sua saúde? Porque você consegue prevenir, a sua alimentação é melhor, o seu estresse é menor, na verdade, sua qualidade de vida é melhor, sua estimativa de vida é maior, não é verdade? Então, o trabalho tem que ser em cima do empreendedorismo, porque quando você empreende, você consegue aumentar o quê? A qualidade de vida, porque o ritmo de salário das pessoas, eles aumentam. Se a prefeitura consegue trabalhar isso sem ter custo grande, a gente já mostrou que dá para fazer. Se a gente consegue fazer pequenininho numa empresa, no bairro do Engenho, que está sitiado, a gente não consegue maximizar isso aqui fora, na prefeitura? É o que o Donizete vem propor. Legal você falar isso, que é a pergunta que eu justamente queria te fazer agora, né? Você é um cara que tem todo esse repertório técnico na área de empregabilidade e tudo mais, só que eu queria entender o que te motivou de fato a ser hoje um candidato a vereador. Porque assim, você já conquistou bastante coisa na sua vida, você é um cara que, mesmo que não tenha se envolvido politicamente outras vezes, você cumpriu um papel importante, que é um papel da sociedade, né, do Estado, que é gerar emprego. Então você, mesmo não sendo, né, sendo um empresário, você atuou como esse agente de gerador de empregos e tudo mais. Mas o que te motivou de fato a entrar hoje, querer entrar, angariar essa cadeira de vereador aqui na nossa cidade? Simples a resposta. Vamos lá. Meu resultado hoje, como eu coloquei logo no início do podcast, é uma média de 25 a 30 pessoas por mês que eu coloco no mercado de trabalho, sem contar qualificação profissional e vagas de paradões. Né? É um resultado excelente, como você mesmo pontuou. Aí eu te respondo novamente com a pergunta. 25 pessoas por mês, você coloca 10 meses, dá 250. Isso. 250 mais 50, vai 300 pessoas por ano, não é verdade? Qual é a população total de Itaguaí? Desempregada. Altíssima. O meu trabalho é excelente ou é um grãozinho de areia numa praia gigantesca? Eu quero ser vereador justamente para quê? Para criar os projetos de lei que a gente possa aumentar esse processo, tá? E realmente conseguir fazer o desenvolvimento econômico dessa cidade fluir. Se eu tenho o majoritário entendendo isso, né, e ele me fez entender que eu precisava estar dentro da política para isso, eu vim para a política a convite dele. Para conseguir estar do lado dele e fazer a coisa andar. A partir do momento que nós conseguimos posicionar essas secretarias específicas da prefeitura, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, nós conseguimos fazer essa secretaria gerar emprego, tá? Porque é muito fácil você criar as logísticas. Você ainda não me perguntou isso, mas vamos lá, o povo pode estar perguntando isso. A logística de você ofertar a vaga, de fazer o currículo, de cadastro nos bairros é legal. E qual é a política para trazer as empresas? Que é super importante, né? Porque a gente precisa ter essa galera aqui já não. Essa é a pergunta que você tem que fazer para qualquer pré-candidato que passar aqui, que falar sobre emprego e renda. Entendeu? Aí eu faço o desafio. Falar tudo que eu falei até aqui é simples, até o papagaio fala. Tá? Vou fazer depois, ou o que eu pontuei até aqui. Qual é a política que você usa para trazer as empresas? Ninguém me fez a pergunta até agora. Como é que você consegue trazer tanta vaga de emprego para Itaguaí? Conta aí pra gente, então. Vamos lá. Vamos lá. Você tem que se aproximar do empresário. Hoje, quantas empresas tem dentro de Itaguaí que o PJ não está aqui dentro? Não é registrado aqui em Itaguaí. Não é registrado. Eu tenho controle. São meus clientes. Como outros empresários locais também têm. Não é mais fácil fazer uma política de aproximação com a matriz dela?
Você chega, você tem ela com um custo de logística às vezes gigantesco. Você vai lá e facilita a logística dele, muitas das vezes, com um prédio que você tem, ou com algum segmento que você já tem. Vou dar um exemplo simples. Nós temos hoje, dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, salas de treinamento, salas com ar-condicionado, uma série de auditórios. Você tem o Teatro Municipal, você tem a Câmara Municipal. São todos prédios públicos que o povo pode ser utilizado. Se ele é público e pode ser utilizado pelo povo, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico pode criar cronogramas para estar direcionando isso para as empresas. A custo zero. A custo zero. E cobrando a empresa? Não. Criando essa política pública-privada. Por quê? Vai ser um ciclo natural. Se eles estão lá em Campo Grande e eles vêm começar a fazer o trabalho deles aqui em Itaguaí, o ciclo natural qual é? Que quando eles forem fazer os processos de seleção deles, eles vão utilizar o Teatro Municipal. Sim. Eles vão contratar mão de obra da onde, gente? De Itaguaí. Por quê? Eu preciso pressionar? Não, porque gera menos custo. É uma passagem de ônibus só. Muitas das vezes não acontece isso. Por quê? Os outros municípios do estado do Rio de Janeiro, você tem uma facilidade maior. Não é porque eles dão subsídios fiscais, nada disso não. Tudo gera em torno da logística. A logística é que vai fazer a referência de Itaguaí crescer. Nós temos ferrovia, nós temos mar, nós temos portos. Falta alguém de logística para cuidar disso. E qual é a área do Donizete? Isso é verdade. Logística. Qual é a área do Jorge Manga? Logística e gestão de pessoas. Então, se nós conseguirmos ter outras pessoas dentro do legislativo com essa mesma linha de visão, nos seus segmentos, e o Donizete gestor, nós conseguimos fazer essa mudança. Tá? Então, o que a gente pede hoje é um voto de confiança. Por quê? A gestão atual teve 4 anos. Chegou o momento da oportunidade de outros chegarem para fazer isso também. Então, o que nós pedimos hoje é o seguinte: nos deem a oportunidade de 4 anos de mostrar que nós vamos fazer diferente. Dentro de 4 anos, se merecermos, vamos ficar mais 4. Se não, continua tudo de novo. Faz-se o pleito, o Jorge foi uma decepção, o Donizete foi uma decepção, mas nos deem a oportunidade de mostrar. Vamos fazer o seguinte, então? Aproveita esse momento agora. Aquela ali é a tua câmera. Então, esse é o momento que a gente separa para todo mundo que vem aqui. Cara, sim, aproveita para falar com o teu candidato, aproveita para falar sobre você, sobre as suas propostas. Esse é um espaço aberto para você falar o que você quiser. Sim. Imagina que você está falando com o teu eleitor, com o teu público. Então, ó, faz teu nome agora, aproveita esse espaço e fica à vontade para dar teu recado. Beleza? Beleza. Então, ó, mete bronca. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Cansados de mais uma caminhada com o nosso prefeito Donizete, 44. Hoje estivemos no bairro de Amendoeira. E hoje eu estou aqui trazendo para vocês um pouco mais dos nossos projetos. Eu vou convidar vocês para conhecer hoje nossa rede social, Facebook, Instagram, é onde nós estamos colocando todos os nossos projetos. Chegou o momento, reta final, e falar, todo mundo fala, o papagaio fala, ele repete, né? A máquina está perdida, né? Realmente estamos andando, a gente não está andando de carro, nós estamos andando a pé mesmo. Tá? Hoje foram 4 quilômetros, e olha que eu estou gordinho, o nosso prefeito deve ter andado aí uns 11, que ele não para, tá? Mas vamos lá. O principal hoje é o seguinte: chegou dia 6 de outubro. O que já foi feito? O seu pré-candidato, o que seu pré-candidato já fez? O que ele já propôs de medida, de melhorias para o povo, de representatividade? É isso que você tem que se perguntar. Tá? Então hoje a rede social é muito simples. Você vai ali e observa o que já foi feito. Uma pessoa para te representar hoje, ela tem que ter um conteúdo. É um exemplo simples. O pedreiro hoje, ele sabe fazer massa, construir uma casa, alvenaria, mas se você tiver uma vaga de emprego para eletricista, o pedreiro vai poder participar dessa vaga? No pleito político é a mesma coisa. O vereador ele tem que ter um mínimo de habilitação, não desmerecendo outras profissões, mas ele tem que ter a base de administração pública, o conhecimento do povo, um projeto bem estruturado, voltado para o povo. Tá? A pessoa para te representar, ela tem que ser o seu representante, o nome já diz. É a pessoa que vai brigar por você, criar projetos de lei para melhoria da sua família. Tá? Hoje, o nosso objetivo qual é? Fazer a mudança. E a mudança ela é feita porque alguma coisa está errada. Porque quando está funcionando, é só seguir. Então fica a pergunta para vocês. Hoje, o que você está vivendo? A sua geladeira está cheia? A sua casa própria está legal? O seu carro importado está legal? Tá? O seu filho está numa escola bacana, com ar-condicionado? Faça essa pergunta. O seu ônibus está passando aí na porta? Chapecó está com transporte público legal? Bairro do Engenho?
Mazomba tá legal, Piranema e os demais bairros. Está tudo funcionando? Se tiver tudo funcionando, vamos seguir com o governo atual. Tá? Vai lá e faz aquele númerozinho que a gente sabe. Mas se não estiver funcionando, nós somos a mudança. Tá? Donizete 44, Jorge Manga, da JSEG 44123. Vereador na cidade de Itaguaí. Uma boa noite para todos, foi um prazer e vamos junto nessa luta. Amanhã tem mais. Vamos para a rua. O que a gente pede é o seguinte: abram suas portas, conheçam o plano de governo do nosso prefeito Donizete, nos deem essa oportunidade de mostrar o trabalho. Tá? E no dia 6 de outubro, 44. Boa. Jorge, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer, meu amigo. Obrigado por tudo, cara. Deu tudo certo nessa caminhada, tá bom? Muito obrigado. E a gente espera poder conversar com você em outro momento. Vai ser um prazer. Valeu, tamo junto. Com Deus. Esse foi mais um episódio do Itacast com o Jorge da JSEG, candidato a vereador por Itaguaí. Valeu!